Olá! No Virou Assunto dessa semana, vamos falar sobre a consequência da greve dos caminhoneiros. E uma das consequências foi, sem dúvida nenhuma, a falta de combustíveis em todos os postos do país. Nesta quinta-feira, este posto aqui recebeu combustível, perto do final da manhã desta quinta-feira. Poucas horas depois, cerca de 3 a 4 horas, o posto já estava no limite do abastecimento. Esses são os últimos carros que vão receber gasolina, pelo menos neste posto, nesta quinta-feira. Esse é o assunto que vamos tratar no Virou Assunto dessa semana. Quer ver? Banda B. Como é que é teu nome? Nelson Nelson do quê? Souza, Nelson, você é gerente aqui do posto. sou gerente. Como é que está o movimento agora nesses últimos dias? Nos últimos dias estavam parados, que a gente estava sem combustível. Hoje chegou 15 mil litros por volta de 11h30 da manhã, agora já estamos praticamente sem. Já está acabando? Já está acabando, tenho menos de 2 mil no estoque. E vocês recebem quando agora de novo? Olha, não tenho previsão, tenho caminhão carregado na Repar, mas só com escolta, Não tenho previsão de recebimento. Quer dizer, o combustível está durando cerca de 4 a 5 horas. Na verdade, no nosso caso, durou até um pouco menos, que eu falei 11 horas da manhã, mas chegou até um pouquinho mais tarde, 4 horas no máximo. Quantos carros? Você tem ideia de quanto passou por aqui? Eu olhei o último levantamento que eu fiz ali, passaram 580 carros. Como é que é teu nome? Meli. Nelly, a gente flagrou uma cena muito interessante. Teu marido estava a pé segurando a fila. Ele tava esperando pra mim e eu tava aguardando na casa da minha sogra até ele conseguir. Ele veio aqui no mercado, viu que tava o caminhão aqui, daí me ligou e eu já vi que era pertinho. E ele ficou a pé na fila, esperando pra mim, Porque a gente tá zero aqui, ó. Isso que eu ia te perguntar, como é que tá a situação da... Zero. Não tem nada. Quer dizer, de hoje não podia passar? Não passaria. Trabalhar, esquece, Porque de carro, quem depende de carro fica difícil, Mas eu tô apoiando, Independente de tudo, eu apoio a greve, sim, apoio. Eu acho que tem que ter força e continuar, sabe? Que eu acho que melhorar só assim mesmo. Bom, e brasileiro é conhecido por dar sempre aquele toque especial, aquele jeitinho brasileiro. E não foi diferente. Para driblar a falta de combustível, muitas pessoas usaram bicicleta, outras resolveram usar óleo de cozinha. Pois é, mas calma, antes de você sair desesperado colocando óleo de cozinha no seu carro, peraí, que não é todo carro que pode não. Fábio, e de onde você tirou essa ideia maluca de colocar óleo de cozinha no carro? Então, há algum tempo atrás eu assisti alguns documentários falando sobre óleo, veículos que rodavam com óleo de cozinha ou óleo de coco. Um deles foi um documentário de uma ilha que o pessoal uma mineradora abandonou os carros lá e os moradores locais começaram a fabricar óleo de coco para fazer o diesel, para os carros rodar. Daí, diante das circunstâncias, a crise que nós estávamos passando com o nosso petróleo, eu dei a loucura de colocar 100% de óleo vegetal no meu tanque. Agora, bom, eu sei que você mora na região metropolitana de Curitiba. Isso. Se você não tivesse tido essa ideia, você conseguiria chegar ao trabalho? Provavelmente não. Provavelmente eu estaria parado, não teria condições de estar vindo ao meu trabalho sem um veículo. Quer dizer, foi uma ideia movida pela necessidade. Com certeza, somos sobreviventes, Então, tentando, através das dificuldades, acabei vindo com essa ideia do óleo. É um risco que eu estou correndo, muitas pessoas me perguntam se dá para fazer. Olha, foi por base de documentários e nunca vi o final desse documentário, se foi um final feliz. Então, estou à prova, estou tentando, faz 8 dias que eu estou colocando 100% óleo de cozinha. Até agora não deu nenhum problema no meu carro. Agora, bom, é importante a gente salientar que não é todo carro que pode ser abastecido com óleo de cozinha. Não todos, Carros com injeção eletrônica não é indicado, é uma ideia de carros antigos realmente, que no meu motor é um motor muito antigo, tem 42 anos, Então é um tempo que o diesel não era tão filtrado, tão limpo, então foi por base disso que eu fiz, eu não indico. Então quem tem carro a gasolina, a álcool e mesmo a diesel, você não... Não faz, fizer por conta e risco, carro a álcool, a gasolina não vai funcionar. Mas carro a disco é por conta e risco de quem tentar.
A greve dos caminhoneiros teve algumas pautas que chamaram a atenção e que foram atendidas depois de um certo tempo, mesmo com a continuação da greve. Então, os caminhoneiros basicamente pediram a questão dos eixos erguidos para que não fosse cobrado o valor do pedágio, a isenção nos valores de PIS e COFINS e também a redução na alíquota de diesel. Agora, o que tudo isso realmente representa no bolso da população, no caso, no bolso dos caminhoneiros, e para quê? Todo imposto a gente sabe que é revertido em prol de serviços para a população. Para que servem, então, esses impostos para a sociedade? Para tirar todas essas dúvidas, eu vou conversar com a doutora Josiane Becker. Ela é doutora em Direito Tributário pela Universidade da PUC de São Paulo. Doutora, bom, basicamente, então, para que servem tantos impostos, principalmente a gente falando dessa questão do PIS, COFINS e dos impostos sobre o diesel? A tributação dos combustíveis, na verdade, são 4 impostos incidentes. Nós temos o ICMS, que é de competência dos estados, o PIS, COFINS, que é competência da União, e a CID. A CID, que eu acho que é a maior polêmica que ocorreu, ela incide na gasolina em torno de 10 centavos e em torno do diesel 5 centavos sobre o valor do litro. A CID combustível ela é revertida para as estradas, em linhas gerais, e o PIS e COFINS também tem um revertimento para a Seguridade Social. Agora, o ICMS, que é de competência dos estados, esse já não tem uma vinculação específica. O ICMS ele é utilizado pelos estados para despesas que o estado entender conveniente. E essa tributação, tanto dos estados quanto as contribuições que são da União, essa tributação ela depende ela tem uma responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal precisa ser atendida. Então, se reduzir essa tributação, tanto o Estado quanto a União precisam retirar de algum outro recurso, de algum outro setor, essa tributação. Para os estados fica complicado, por causa que eles não têm essa possibilidade de fazer a alteração agora em 2018. Só a União que tem essa possibilidade. Então, por isso que o pleito é mais em relação à CID, o PIS e o COFINS, porque a União tem essa possibilidade de fazer ajustes fiscais ainda em 2018. Agora, os estados não têm como fazer esse ajuste e atender à lei de responsabilidade fiscal. Então, a União que está arcando com a maior parte dessa negociação, os estados que dependem do CONFAS, todos os estados teriam que acordar, eles não estão entrando em acordo. E a União, aí sim, ela pode, inclusive, a CID pode ser feita imediatamente, porque não segue o princípio da legalidade, então, imediatamente, o governo pode retirar esses 10 centavos da gasolina, do etanol não incide, e 5 centavos do diesel. Já o PIS e COFINS aí depende do Congresso, aí ele precisa aprovar a legislação para que prossiga em relação à desoneração aí desse setor. Mas lembrando que outro setor será onerado por causa que não tem como, precisa ser feito ajuste fiscal, senão o governo esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Então, não haveria essa possibilidade. Agora, a destinação tanto da CID e do PIS e COFINS, a CID é, linhas gerais, transporte. COFINS, linhas gerais, Seguridade Social. Entretanto, existem outras destinações específicas atreladas a esses tributos. É só a regra geral, mas algumas especificidades precisam ser abarcadas. Quer dizer, doutora, quando a gente faz uma manifestação, luta pela diminuição ou pela isenção de um imposto, na realidade, a gente não resolve o problema, porque o valor que seria para esse imposto vai incidir em alguma outra coisa, ou seja, nós vamos pagar do mesmo jeito. Sim, sim. O governo não tem como abaixar a CID ou PIS e COFINS sem onerar outro tributo. Obrigatoriamente, ele vai ter que onerar outro setor. Então, tirando dos combustíveis, algum outro setor será prejudicado em relação a isso. Não tem como fazer diferente por causa da lei de responsabilidade fiscal, em que precisa ter um equilíbrio orçamentário. Por esse equilíbrio orçamentário, esses 10 bilhões que estão falando que custará, será trazido para um outro setor pagar essa conta.
Você acompanhou no Virou Assunto dessa semana um passeio pelos postos de combustíveis e também uma conversa com um maluco, pelo menos ele é visto assim, mas deu certo, que usou óleo de cozinha para abastecer o carro, que é a diesel. E também soube detalhes de como são cobrados os tributos, principalmente os que incidem sobre a gasolina, o álcool e o diesel. Até o próximo Virou Assunto, porque você sabe, quer ver? Banda B.